A paz de Deus a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje gostaria de meditar com os irmãos em uma passagem que está em Efésios 3, do verso 3 ao verso 6, onde Paulo fala do mistério de Cristo. Vamos ler Efésios 3 a partir do verso 3, diz assim: Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa, em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quando Paulo diz, irmãos, a saber, ele está dando significado. Ele disse aqui, quando vocês lerem o que eu escrevi há pouco, resumidamente, vocês vão compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo que ele entendeu? Que os gentios fazem parte das promessas. Deixa eu ler aqui. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então esse é o mistério, irmãos, que Paulo diz aqui que recebeu através de uma revelação. Essa passagem que Paulo leu, irmãos, está em Efésios. E nós vamos ler. Ele disse que escreveu há pouco resumidamente. Esse é o capítulo 3, então o que ele escreveu resumidamente está no capítulo 1 e no capítulo 2. E eu vou ler os principais versos que Paulo está dizendo sobre esse assunto. Efésios 1, no verso 22, está escrito assim: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso é Efésios 1, no verso 22, irmãos. Agora em Efésios 2, Paulo fala assim: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Efésios 2:11 está escrito assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. No verso 15 está escrito assim: Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então a gente chega em Efésios 3, irmãos, onde Paulo diz, a partir do verso 3, Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, tudo aquilo que nós lemos, dizendo que os gentios, na morte de Cristo, ele uniu os gentios e os judeus em um só corpo, e Cristo sendo o cabeça, irmãos? Então, Paulo diz assim: quando vocês lerem o que eu escrevi há pouco resumidamente, vocês vão compreender o meu discernimento. Então, irmãos, uma coisa importante de nós entendermos nas Escrituras é que tudo já está revelado. E quando Paulo fala assim que recebeu por uma revelação, nós temos que entender o que é revelação. Nem sempre revelação é o que nós compreendemos hoje, algo que ninguém sabe que vai acontecer e Deus revela, uma revelação do futuro. Então nós vamos ler um texto aqui que está em Marcos, para nos dar uma base e maior compreensão do que Paulo está dizendo. Em Marcos 4, no verso 22, está escrito assim: o próprio Senhor Jesus dizendo:
Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Então, irmãos, o que é revelado, às vezes é algo que estava escondido, tá? E em 2 Coríntios, no verso 14, Paulo diz assim, isso falando ele a respeito dos judeus ainda, tá, irmãos? Ele diz assim, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. É Marcos 14, 15 e 16, tá, irmãos? Falei Marcos 14, mas é o verso 15 e 16 também. Então aqui Paulo está dizendo assim que quem não aceitou a Cristo até hoje, né, o véu está posto sobre o coração deles. E quando eles aceitam ao Senhor Jesus, então o véu é tirado, né, e tudo é revelado. Né, mas a palavra já falava de Cristo, a lei e os profetas anunciavam a Cristo. Mas eles não podiam ver porque esse véu não deixava que isso fosse revelado a eles, mas estava nas Escrituras. Né, mesmo assim como nós lemos em Marcos, que diz assim que o que é revelado é o que está escondido, é o que está em oculto. Então, quando Paulo está dizendo assim que ele recebeu por uma revelação, mas que quando nós lêssemos o que ele escreveu resumidamente acima, que nós poderíamos entender o seu discernimento, então ele mostra que o que foi revelado a ele é algo que estava escondido. Porque não tem como eu discernir algo que eu não conheço ou algo que não está lá escondido. Né? Mas Paulo fala assim, vocês também vão poder entender o meu discernimento. Por quê? Porque está tudo nas Escrituras, irmãos. Esse mistério que foi revelado a Paulo está tudo nas Escrituras, nos profetas, na lei. E por que foi revelado a Paulo? Não a Pedro, não a João. Né? Todos têm o mesmo Espírito, não é mesmo? Mas Paulo, ele tinha uma diferença dos outros apóstolos, porque Paulo, ele era fariseu, ele era um mestre da lei. Então algo que estava escondido dentro da lei dos profetas foi revelado a Paulo. O Espírito Santo, ele revela as coisas assim, irmãos. Jesus disse que enviaria o seu Espírito, que nos guiaria a toda a verdade, e que ele nos faria lembrar de tudo quanto o Senhor disse. E é assim que ele nos guia por toda a verdade, nos fazendo lembrar do que o nosso mestre nos ensinou, que hoje para nós está nas Escrituras, para Paulo também. Paulo conhecia a lei e os profetas, ele era zeloso da lei. Então quando ele recebe o Espírito Santo e o véu é tirado, o véu da lei é tirado do seu coração, ele tem todo aquele conhecimento, toda aquela bagagem da lei dos profetas, e de repente o Espírito Santo revela para ele, ou até mesmo o próprio Senhor Jesus, porque tem uma passagem que diz, quando Jesus encontra com Paulo no caminho de Damascus, e Jesus manda o profeta Zacarias, se eu não me engano, é um profeta, é um servo de Deus, Ananias ou Zacarias, não lembro, manda ele lá e curar Paulo da cegueira e colocar a mão sobre Paulo para que ele fosse cheio do Espírito Santo. E quando Paulo está se defendendo, se eu não me engano, no julgamento do rei Agripas, ele diz que esse profeta,
ele entregou a mensagem para ele e disse: o Senhor Jesus que te apareceu e que ainda vai te aparecer, manda dizer isso e isso. Então Jesus apareceu para Paulo mais vezes, tá, irmãos? Então pode ter sido o Espírito Santo que mostrou para Paulo, ou pode ser o próprio Senhor Jesus que o ensinou, né? Jesus, quando caminhava com os discípulos de Emaús e eles estavam tristes porque o mestre deles, Jesus, tinha morrido, e o Senhor, né, não se identificando, mas abriu-lhes as Escrituras, né, e mostrou em todos os profetas o que falava sobre ele, sobre o Cristo, que ele teria que morrer e padecer. Então Jesus ensinou, abriu a Bíblia e ensinou para eles. Então pode ter sido o próprio Senhor Jesus que ensinou para Paulo, ou pode ter sido o Espírito Santo que fez Paulo começar a lembrar de tudo que ele conhecia da lei dos profetas e tudo que estava escondido ali dentro das Escrituras começou a ser revelado a Paulo, tá, irmãos? Nós vamos conferir um pouco sobre isso hoje, sobre esse mistério de Cristo. Vamos começar a compreender esse mistério, irmãos, começando de Abraão. Em Gênesis 12, no verso 3, Deus faz promessas a Abraão. Está escrito assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então a primeira promessa que Deus faz a Abraão é a promessa de abençoar Abraão. Abençoar ele grandemente, e que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas quando diz aqui famílias, irmãos, está dizendo nações, tá? Famílias. Nessa passagem foi traduzida como famílias, mas em outras que nós vamos ler, os irmãos vão ver que é nações. Todas as nações da terra, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então essa é a primeira promessa que Deus faz a Abraão, e o plano de Deus é abençoar todas as nações. Tá bom, irmãos? Em Gênesis 22, a partir do verso 15 até o verso 18, está escrito assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que de veras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então nós vemos aqui Deus repetindo. Deus pede para Abraão o seu filho em sacrifício. Abraão não nega, e Deus confirma a promessa. Ele fala assim: olha, nela, na sua descendência, serão benditas todas as nações da terra. Tá, irmãos? Guardem bem essa informação. Então, irmãos, desde o princípio, Deus prometeu abençoar todas as nações da terra. E não somente uma nação, não somente a descendência de Abraão. E nós sabemos que a descendência da carne de Abraão, né, os israelitas, eles achavam que eles eram o único povo abençoado. Eles eram a única nação de Deus. Era a única nação que Deus queria salvar, que Deus escolheu, elegeu. Mas a promessa que foi feita a Abraão, muito antes de Israel existir, é que Deus queria abençoar todas as nações da terra, não uma nação. Então nós vamos ler aqui em Gálatas 4, a partir do verso 21, Paulo está falando sobre Sara e Agar. Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Paulo diz assim: dizei-me, vós os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre.
Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dá à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Paulo está fazendo uma alegoria entre as duas mulheres de Abraão. Os irmãos conhecem a história, vou resumir bem. Deus promete um filho a Abraão, uma descendência. E na sua descendência seriam abençoados todas as nações da terra. Mas a promessa de Deus, ela demora, Deus demora para dar esse filho. E Abraão e Sara decidem ajudar a Deus nessa promessa. E Sara já era velha, já tinha 90 anos, Sara tinha 80 anos, Abraão 90 mais ou menos. E Sara entrega a sua escrava para Abraão ter um filho, para ajudar a Deus a cumprir a promessa, irmãos? Como se Deus precisasse. E Abraão gera esse filho, Ismael, filho da escrava. E Ismael era o herdeiro da promessa. Todos achavam que ele era o herdeiro da promessa que Deus tinha feito, irmãos. E por 13 anos, ele foi o herdeiro. Por 13 anos, ele era o herdeiro de todas as promessas que foram feitas a Abraão e de tudo que Abraão tinha. Todos pensavam assim, até mesmo Abraão pensava assim. Mas Deus aparece para Abraão e diz que não seria Ismael que herdaria essas promessas, mas que seria um filho que o próprio Deus daria a Abraão. Um filho gerado através de um milagre, através do Espírito. Nós lemos aqui que o filho nascido da carne perseguia o que nasceu do Espírito. Então Isaque, ele nasce da promessa, ele nasce do Espírito. Porque se Deus não tivesse intervido com seu Espírito e fizesse um milagre, Sara já tinha 90 anos quando Isaque nasceu, e Abraão 100 anos. Sara o costume das mulheres já tinha cessado. Abraão muito velho. Mas aí Deus entra, faz um milagre e um filho é gerado do Espírito. E esse é o herdeiro. E Sara, ela fala com Abraão assim: manda a escrava e o seu filho embora, porque eles não vão herdar com o meu filho. E é isso que Paulo está dizendo ali. Então, essas duas mulheres representam as duas alianças. A primeira aliança feita no Monte Sinai, como nós lemos há pouco. Ela representa Sara. Qual foi a aliança feita no Monte Sinai? Foi a aliança feita com a nação de Israel, com a descendência da carne de Israel. Então essa aliança, Paulo diz, ela é Agar, a escrava, ela gera para a escravidão. Nós somos filhos da livre, nós somos filhos da promessa, ou seja, nós somos filhos nascidos do Espírito. Mas por que essa aliança feita com Israel, Paulo chama de... Em alguns lugares, Paulo chama até do ministério da morte, porque ela gerava filhos para a escravidão. Então nós vamos ler aqui em Romanos 3:20, diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei,
em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em Hebreus 10:4 está escrito assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, por que essa aliança ela gerava filhos para a escravidão? Porque pela lei que foi entregue a eles, porque eles quebraram a aliança já, quando Moisés sobe ao monte pegar as tábuas, eles já quebram a aliança, e é dada uma lei para justificar aquele povo, para que Deus permanecesse no meio daquele povo, até que ele pudesse cumprir a promessa que ele fez a Abraão, de abençoar na descendência de Abraão todas as nações. Então é dado uma lei, um sacerdócio para aquele povo, para que eles fossem justificados. Mas isso não justificava eles, irmãos. E os sacrifícios que aquele sacerdócio fazia, com sangue de bodes, né, e sangue de animais, não tirava o pecado do povo. Então, se não tirava o pecado deles, não justificava eles, só encobria o pecado, né? E a Bíblia diz assim que Deus, nesse tempo ele foi muito longânimo. Ele, em Romanos 9 ou 11, não lembro, diz assim que com muita longanimidade ele suportou os vasos de ira, né, para mostrar agora em nós, na igreja, a sua glória, nós que somos vasos de glória. Então é disso que está falando. Deus teve que suportar aquele povo, porque Deus fez promessas e ele tinha que cumprir. Então essa aliança gerava para a morte, porque aquele povo não obedecia a Deus. E essa lei que foi dada para que Deus permanecesse no meio deles, né, ela era impotente, ela não justificava, e o sangue de animais não tirava o pecado deles. Em Gálatas 4, nós percebemos que Paulo fala de duas descendências de Abraão. Ele fala o filho que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. E ele compara Agar e Sara com as duas alianças, com a Jerusalém atual, a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celestial. E ele compara os filhos nascidos da escrava, os filhos nascidos da primeira aliança, né? Filhos da carne, nascidos para a escravidão, mas os nascidos de Sara, da livre, da nova aliança, filhos da promessa, filhos do Espírito. Em Gênesis 13, no verso 16, é revelado essa descendência da carne de Abraão. Está escrito assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. E em Gênesis 15, a partir do verso 4, é revelado a descendência espiritual de Abraão. Está escrito assim: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E em Gênesis 15 nós vemos o selamento dessa promessa. Nós já lemos Gênesis 15, mas vamos ler de novo, para os irmãos entenderem sobre essas duas descendências. É quando Deus pediu para Abraão para sacrificar o seu filho. Está escrito assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo. Está vendo, irmãos? Agora ele está selando as promessas com juramento. Diz o Senhor: porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Ou seja, como as estrelas e como o pó da terra, né, irmãos? Pó da terra, areia do mar é a mesma coisa. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz.
Então nós vemos aqui, mais uma vez Deus falando: Abraão, eu vou te dar uma descendência como o pó da terra, como a areia do mar. E vou te dar uma descendência como as estrelas do céu. O Senhor Jesus disse que quando nós formos glorificados, que nós seremos como os anjos. E os anjos, a Bíblia sempre se refere a eles como as estrelas do céu. Então, na glorificação, nós seremos como as estrelas do céu. Então, uma das promessas claras que são feitas a Abraão é que dele sairiam duas descendências. Uma descendência da carne e uma descendência do espírito, como nós lemos em Gálatas. Por isso que Deus permitiu dele ter primeiro Ismael, um filho da carne, da vontade dele e de Sara, um filho gerado segundo a vontade do homem. E depois Deus deu para ele um filho gerado da vontade de Deus, porque se Deus não quisesse, se Deus não intervisse, Isaac não nasceria, porque ele nasce de um milagre. Tá bom, irmãos? Então, de Abraão saiu uma descendência da carne, uma descendência do espírito. Uma descendência como o pó da terra, uma descendência como as estrelas do céu. Tá? Outra promessa que é feita a Abraão é que ele seria pai de muitas nações. Em Gênesis 17, verso 5, diz assim: Abraão, Deus mudando o nome de Abraão: Abraão já não será o teu nome, e sim Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E em Gênesis 35, no verso 11, Deus confirma essa mesma promessa a Jacó. Deus confirma anteriormente, irmãos, para Isaac, mas para o estudo não ficar muito longo, eu vou pular diretamente para Jacó, tá bom? A partir do 35, no verso 11 diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Então Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de numerosas nações. E Deus promete isso também para Isaac, e Deus promete isso para Jacó. E Deus fala assim que Jacó será fecundo, e que uma nação procederia de Jacó, e uma multidão de nações. Qual é a nação que procede de Jacó? Que nós conhecemos: Israel. Abraão foi prometido que ele seria pai de muitas nações. Abraão teve 2 filhos, depois casou com Quetura, teve mais filhos. Então Abraão poderia, na carne, ser pai de algumas nações. Mas Jacó não. Jacó teve 12 filhos, e os 12 filhos se tornaram 12 tribos que ficaram juntos e se tornaram uma só nação. Então nós percebemos que essa promessa de Abraão ser pai de muitas nações, que foi confirmada para Isaac e também para Jacó, não é uma promessa literal, não é uma descendência da carne. Não é mesmo? Porque Jacó, todos os seus filhos se tornaram apenas uma nação. Mas Deus fala para Jacó que dele sairia uma nação e uma multidão de nações. Mas nós sabemos que na carne, apenas uma nação saiu de Jacó, as 12 tribos que se tornaram Israel. Em Gênesis 48, a partir do verso 14, está escrito assim: Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoa estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, disse-lhe:
Foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse-lhe: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Então, nesse texto aqui, irmãos, eu não li o texto todo, mas eu vou resumir para os irmãos. Jacó, ele chama José, ele sente que está perto de morrer, e ele vai passar a bênção da primogenitura. Assim como Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, agora Jacó vai passar para José, né? E José vem com os 2 filhos dele, Manassés e Efraim. Manassés o mais velho, Efraim o mais novo, né? E Jacó, ele abençoa José através dos seus filhos, né? Eu li aqui, deixa eu ver se eu acho. Tá aqui, ó, no verso 15 está escrito assim: E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, e neles seja chamado o meu nome. Então, irmãos, quando Jacó, ele abençoa José, né, e passa essa bênção para os filhos de José, e ele põe a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo de José, não era o primogênito. E José tenta mudar a mão dele, mas ele fala assim: Não, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Manassés, que é o mais velho, ele também será um povo, mas Efraim será maior do que ele, e Efraim se tornará uma multidão de nações. Então, irmãos, aqui também nós vemos que Jacó, ele, um pouco mais acima, se os irmãos leem um contexto acima, Jacó, ele manda trazer os filhos de José, e ele fala para José assim: Os teus 2 filhos que nasceram no Egito, agora eles são meus, eles serão como Ruben e Simeão. Ruben e Simeão eram os 2 primogênitos de Jacó, eram os mais velhos. Mas como Jacó escolheu José para receber a bênção da primogenitura, então Jacó abençoa José nos seus filhos. E ele diz assim: Agora os seus 2 filhos são meus, os meus primogênitos, e eles serão no lugar de Ruben e Simeão. Eles serão como Ruben e Simeão, ou seja, os primogênitos, né? E Jacó põe a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo de José. E ele dá a bênção da primogenitura para Efraim. Então Efraim, o filho de José, ele se torna o primogênito de Jacó, né? Ele recebe a bênção da primogenitura. E Jacó fala assim: Nos seus filhos, José, o meu nome, o nome dos meus pais, Isaque e Abraão, serão chamados. Tá, irmãos? Isso é muito importante gravar essa informação, que Efraim, ele tem direito ao nome de Jacó, que é Israel, né? Aqui o nome dele já tinha mudado, ele já se chamava Israel. Então ele fala: Nos seus filhos José sejam chamados o meu nome e o nome de meus pais, Isaque e Abraão. E Efraim, que recebe a bênção da primogenitura, ele se torna o cabeça de todo Israel, né? E mais para frente Efraim se torna uma tribo, e essa tribo de Efraim é a cabeça das tribos de Israel, tá, irmãos? Porque eles têm a bênção da primogenitura. Efraim, a tribo de Efraim é o primogênito de Jacó, e é sobre ele que cai aquela promessa de que Abraão seria pai de uma multidão de nações, porque Jacó olha para Efraim e diz: A tua descendência será uma multidão de nações. Então essa bênção, essa promessa de Abraão ser pai de uma multidão de nações, ela é passada para Efraim.
E depois disso, Israel cresce no Egito, se torna uma grande multidão, né? Se torna uma grande nação no Egito. E são escravizados, e Deus tira eles do Egito, né? E promete colocar eles em uma terra, em Canaã. E Deus cumpre essa promessa, né? Porque Deus prometeu para Abraão que aquela terra daria aos seus descendentes, né? E quando eles entram na terra prometida, né, Efraim, ele já se tornou uma tribo. Todos os filhos de Jacó se tornaram tribos enormes, né? E Efraim era um homem, se tornou uma tribo, tá? E é estabelecido ali em Israel um reino. É um reino, começa com Saul, né? O reino de Israel, ele reinava sobre as 12 tribos. Depois esse reino passa para Davi. E Deus faz uma promessa para Davi. Deus promete que da descendência de Davi viria o Messias, que já era profetizado na Bíblia, eles já sabiam e já esperavam o Messias. E Deus promete para Davi que da descendência de Davi viria o Messias. Então Israel era um reino unificado. E Saul reina 40 anos, Davi 40 anos, depois Salomão por 40 anos no Israel unificado, as 12 tribos unidas. Mas acontece uma divisão das tribos. Depois que Salomão morre, por causa do pecado de Salomão, Deus promete dividir o reino de Israel. E nós vamos ler em 1 Reis 11, do 29 ao 32, diz assim: Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita. No caminho, este se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 10 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quenos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Porém não tomarei da sua mão o reino todo. Pelo contrário, falo-ei, príncipe, todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi, para pôr ali o meu nome. Os irmãos perdoam aí que eu tô lendo bem mal, porque tá de noite aqui, e de noite eu não enxergo bem, tá, irmãos? Perdoa aí os erros de leitura. Eu já leio mal, e de noite ainda piora um pouco. Então, irmãos, Deus, por causa do pecado de Salomão, Deus promete dividir o reino de Israel. E Deus promete tomar 10 tribos do reino de Salomão e dar a Jeroboão. Jeroboão era um dos servos de Salomão. E Jeroboão é um efraimita, ele é da tribo de Efraim. E Deus promete, Deus manda um profeta, faz aquele gesto profético, rasga a capa em 12 partes e dá 10 para Jeroboão e fala assim: eu vou te dar 10 tribos, né? Mas não vou tomar o reino de Salomão. Por amor a Davi, Salomão vai ser rei até o fim da sua vida. Mas do filho de Salomão eu tomarei o reino, mas deixarei com ele ainda uma tribo, né? Então o reino de Israel é dividido. E a casa de Davi, né, o filho de Salomão, que era da tribo de Judá,
ele fica com uma tribo, ele fica reinando sobre uma tribo, que é a tribo de Benjamim, né? Então fica Judá e Benjamim se tornam o reino de Judá. E na Bíblia é dividido o reino do sul e o reino do norte. Então no sul ficam Judá e Benjamim, e ao norte ficam as outras 10 tribos, e tendo como cabeça Efraim, porque Jeroboão, que é o rei agora das 10 tribos, ele é um efraimita. Então Salomão, que é o filho de Roboão, que é o filho de Salomão, ele reina sobre Judá e Benjamim. Então fica dividido o reino de Judá, que é onde Judá reina, né? Que tem 2 tribos, Judá e Benjamim, e o reino de Efraim, que é onde um efraimita reina, né? E ele tem 10 tribos no seu reino, tá bom, irmãos? Então fica dividido: reino do sul, reino de Judá; reino do norte, reino de Efraim. Mas Efraim, irmãos, lembra que Jacó abençoa a Efraim, abençoa José, né? Mas através de Efraim, e diz que Efraim agora era o seu primogênito, e que em Efraim e em Manassés, né? Mas principalmente em Efraim, que recebeu a bênção da primogenitura, que em Efraim seria chamado o seu nome, o nome de Jacó, que era Israel já, né? Então Efraim, ele tinha direito ao nome de Jacó, ao nome Israel. Então o reino de Efraim fica sendo chamado reino de Israel, né? Por mais que Davi era da tribo de Judá, Salomão também, mas aí o reino de Judá, ele não pode ser chamado reino de Israel, tá bom, irmãos? Porque aonde está Efraim, ele tem direito sobre o nome do pai, do patriarca, porque ele recebeu a bênção da primogenitura, ele é o cabeça das 10 tribos. Então fica reino de Judá e reino de Efraim, mas a Bíblia às vezes chama de Efraim e às vezes chama de Israel, tá bom, irmãos? Então diversas vezes nós vamos encontrar Judá e Israel, né? Tá dizendo Judá, é a mesma coisa que dizer Judá e Efraim, porque Efraim levou o nome de Israel, ele tem direito ao nome de Israel, tá bom, irmãos?